Porque essas torcidas que se habituaram a ver seus clubes no topo, para elas jogar pelo Libertadores é pouco. A gente vive momentos em que o peso da camisa e uma história vitoriosa não são mais suficientes para fazer um time ser vencedor. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Intermediária. Rapaziada, que debate, que discussão foi essa? Hoje à tarde no programa Seleção Sport TV, André Rizek, Júnior, Roger Flores, Jéssica Antunes, debatendo sobre a gestão financeira dos clubes brasileiros. Corinthians, segunda maior torcida do Brasil. São Paulo, terceira maior torcida do Brasil. O porquê desses clubes não conseguirem gerir os seus recursos, assim como faz Palmeiras, assim como faz Flamengo. Duas equipes grandes do futebol brasileiro, que lotam estádios, vendem muita camisa, geram muitas receitas e não conseguem tirar benefícios disso. Citaram o Fortaleza, que apesar de estar mal esse ano no campeonato, vem fazendo uma boa gestão nesses últimos anos, assim como o Mirassol. Citaram a SAFs, Cruzeiro, Atlético Mineiro, grandes clubes como Fluminense, Grêmio, Inter, também foram citados aqui. É um debate bem legal, bem interessante. Fica comigo agora que a gente vai acompanhar tudo isso. Antes da gente ir pro vídeo, se você não conhece a loja de camisas Usa 10, o link tá aqui na descrição do vídeo, parceria nova do canal, camiseta premium, primeira linha, você vai adorar. Manchester City, Real Madrid, Barcelona, galera, tá imperdível. A do Bayern de Munique tá linda. Linda, linda, linda. Vale a pena conferir. Frete grátis, tem desconto para uma camisa, para duas camisas, para 3 camisas, tá imperdível. Clica no link, confere lá, ok? Vamos direto pro vídeo agora, mas só depois da vinheta. Brasil vem com Cleverson, tocou para Rivaldo, para Ronaldo, entrou, bateu, é gol! Agora, o Maestro antes comentou de 3 partidas que foram destaque da rodada, concordo com o Maestro, e já vou adiantar mais uma, que é a vitória do Ceará no Morumbi. Foi uma vitória histórica para o Ceará, de um time que está mais equilibrado nessa segunda parte do campeonato, que vem tentando almejar coisas maiores no campeonato, sofreu um pouquinho no início, oscilações naturais de uma equipe que precisa buscar esse espaço, mas conseguiu uma grande vitória diante de um São Paulo que passa por muita dificuldade, uma crise muito grande, e hoje tenta comunicar para o seu torcedor por que ele não está mais vendo o São Paulo tão forte. E achei isso bem impactante para o cenário do São Paulo, né? A gente vive momentos em que o peso da camisa e uma história vitoriosa não são mais suficientes para fazer um time ser vencedor. Precisa muito mais, precisa ter dinheiro hoje no futebol, em primeiro lugar. Gestão austera, uma gestão que consiga trazer novas rendas, e me parece que é isso que o São Paulo está buscando. Ainda tem outras coisas que influenciam, né? Quantidade de lesões, enfim, a gente vai discutir mais à frente. Mas como é um momento singular do São Paulo, uma equipe muito vitoriosa, talvez a mais vitoriosa, ou pelo menos no top 3 das mais vitoriosas do país, e hoje precisa falar para o seu torcedor, olha só, hoje a gente tem que focar em cuidar das nossas contas, a gente vai sofrer, talvez ficar fora da Libertadores, talvez cair fora dos campeonatos, não está disputando o título brasileiro, e a gente está falando de um São Paulo. Como isso é impactante. Mas eu digo assim, as equipes que ainda não conseguiram se alinhar a esse novo futebol moderno que exige grana, elas vão ter que passar por esse momento que exige dor, sofrimento, mas para colocar o time nos trilhos para voltar a ser competitivo. Pegando seu ótimo gancho, eu não me conformo, porque você tem um exemplo prático no futebol brasileiro de um clube, aliás 2, né? Mas vou citar o Flamengo, que se levantou das profundezas do inferno das dívidas, né? Que era o Flamengo, antes da gestão Eduardo Bandeira de Mello, desse grupo político, que embora hoje eles sejam adversários, ia falar inimigos, mas são adversários e também inimigos, né? A gente sabe. Mas eles emergiram como um grupo político. E eles deram a receita. Eles deram a receita. Só que é uma receita que não é da noite para o dia. Ela demora alguns anos. É isso. E como dizia o Pedrinho, hoje presidente do Vasco, numa frase ótima que ele cunhou aqui nessa bancada, ele falava assim, todo mundo quer o 2019 do Flamengo. Ninguém parece disposto a passar o 2013 a 2019. Foram 6 anos para o Flamengo se reerguer. Talvez outros clubes demorem um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende da dívida que você tem, de quanto você consegue arrecadar. Mas não tem mágica. Você dizia que era impossível pagar aquela dívida, né? E foi paga. Não tem mágica. Você precisa cortar, você precisa economizar, fazer um planejamento. Então, assim, me parece muito óbvio quando você olha a situação do Corinthians, do São Paulo. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Os clubes estão endividados.
E em vez da gente ler notícias de que a dívida vem diminuindo, é justamente o contrário, ela vem aumentando. Porque os clubes acham necessário comprar, contratar, conquistar, e aí vai parar onde isso? Roger Flores, boa tarde a você, bem-vindo. É claro que é necessário, mas você precisa se programar para isso, né? E no momento, Corinthians e São Paulo, para dar 2 exemplos assim, eu estou vendo eles aumentarem as dívidas e não diminuindo suas dívidas. Bem-vindo, Roger, ao Seleção. E aí, Jéssica, maestro, é lógico que o ponto principal é o dinheiro, né? Como a Jéssica traz, para você quitar essas dívidas, mas eu vou além. Porque a gente tem aí alguns exemplos no futebol brasileiro que não só o dinheiro faz com que o time prospere, né? Uma boa gestão, é um bom centro de treinamento, é uma boa logística, é um departamento de scout de pessoas que conhecem o futebol muito profundamente para acertar nas contratações. Então, isso tudo... E aí, quando eu falo de 2 equipes, o Mirassol hoje, numa zona de classificação para a Libertadores, qual o orçamento do Mirassol? É muito pequeno perto dos grandes times que a gente tem aí. O Fortaleza, que também se reergueu nos últimos anos e fez grandes campanhas. Hoje está numa zona de rebaixamento, mas há quanto tempo Fortaleza figurou entre os grandes clubes? Saiu da Série D para Libertadores. Não é? Então, eu acho que o dinheiro, sem dúvida, é o ponto-chave, né? Sem dinheiro você não consegue fazer nada, mas se você politicamente se organizar, se você tiver pessoas sérias pensando em ajudar realmente o clube e... logicamente, você vai passar por um momento de muita cobrança, porque você não vai ter como disputar os grandes campeonatos de igual para igual, mas você se reorganizando com o tempo, isso ir crescendo gradativamente, lá na frente eu tenho nenhuma dúvida de que São Paulo entra num patamar de Flamengo, Corinthians entra num patamar de Flamengo. São clubes que, se reorganizar e fizer esse processo que o Flamengo passou, são os clubes que podem bater de frente sem SAF, tá? Eu não estou falando com injeção de dinheiro de SAF, não. Estou falando sem a SAF. Só se reorganizar, pagar suas dívidas e ter um projeto ambicioso. Mas eu queria fazer uma reflexão. No atual cenário do futebol brasileiro, alguns clubes gigantes, enormes, como o Grêmio, o maior vencedor da Copa do Brasil, um tricampeão da América, como o São Paulo, um tricampeão do mundo, como o Corinthians, um bicampeão do mundo, eles estão condenados a brigar apenas pelo mata-mata. Eles não têm chance hoje de, via Campeonato Brasileiro, brigarem por título. Vamos falar o português bem claro. Esses times que eu citei, vai começar o Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Eles não têm chance de brigar por título. Não tem chance. Então, assim, eles estão condenados a jogar o mata-mata. Porque essas torcidas que se habituaram a ver seus clubes no topo, para elas, jogar por Libertadores é pouco. Assim, vai brigar por vaga na pré-Libertadores ou vaga direta. É pouco para o tamanho desses clubes. E aí você cai dos mata-matas, parece que seu ano acabou, cara. Então, parece que seu ano, assim, já era. Né? Assim, times como Grêmio, Inter, São Paulo, Corinthians, Galo e Cruzeiro se tornaram SAF, né? Mas vamos colocar esses, Fluminense, tá? Vasco, posso estar esquecendo de alguns times, tá? Mas times como esses, dessa grandeza, se eles não conseguirem fazer uma reestruturação Fluminense tinha 18 mil contra o Botafogo. Ótimo exemplo, 18 mil contra o Botafogo. Se eles não fizerem uma reestruturação de clube, de gestão, entender quando que a política tem que entrar, apaziguar politicamente, encontrar uma gestão profissional, botar gente capacitada nos cargos. E não escolher pessoas políticas para os cargos, especialmente relacionado ao futebol, para tocar o futebol, estruturar a contratação, saber determinar contratações e um perfil de jogo que esteja alinhado a uma equipe que consegue ter saúde, principalmente, não técnica. E falo isso por conta do São Paulo. O São Paulo fez a escolha de contratar jogadores técnicos em que a saúde física ficou em segundo plano. É difícil você conseguir aguentar uma sequência de jogos, uma temporada de 70 jogos. Você vai ter lesões, você tem que prever isso no início da temporada. E como você vai convencer o seu torcedor... De que você vai ter que passar uns anos ruins... Não só isso, no curto prazo. Torcedor de São Paulo, você que já carrega esse time nas costas há muito tempo. Vá ao Morumbi, lote Morumbis e nos ajude a jogar uma pré-Libertadores. Ele fala, de novo, lá vou eu carregar o time, de novo, para brigar por pouco, dentro daquilo que é a história do São Paulo. Então, assim, não é simples esse desafio de mobilizar essa torcida até o fim do campeonato. Mas você, por exemplo, para você ter essa reforma, né, essa mudança total, você precisa ter o público como teu aliado. Claro. E o São Paulo tem, o Corinthians tem.
Prepare-se para se apaixonar novamente. Os novos mantos do Real Madrid vieram mais uma vez tirando o fôlego dos amantes do esporte. Essa é uma versão jogador com uma qualidade que você nunca viu em nenhum lugar. Adicione os pets da La Liga ou também da Champions League. Ela sempre está entre as camisas mais procuradas e da mais alta qualidade do mercado. Personalize com o nome e número da sua preferência. Além de você poder aproveitar os cupons de desconto exclusivos para você levar mais de uma unidade. Você vai ficar chocado com a qualidade. Porque o grande aliado do Flamengo, exatamente no período da austeridade, né, que quando o Eduardo Bandeira de Melo diz, nós vamos entrar no período de austeridade, esqueçam títulos. Deu uma sorte muito grande que foi ganhar aquela Copa do Brasil. Que ajudou bastante, hein, que solidifica. Solidifica a ideia, a gestão, entendeu? Porque o grande aliado do Flamengo nesse período foi exatamente a sua torcida. E São Paulo e Corinthians têm isso. Os números comprovam isso, entendeu? Só que nem São Paulo nem Corinthians têm diminuído suas dívidas. São Paulo no ano passado aumentou a sua dívida em 287 milhões. Um baita aumento. O Corinthians não para de aumentar a sua dívida, não para de crescer a dívida corintiana. Então, assim, nem isso as diretorias têm para falar para o torcedor. Fica comigo, porque lá na frente, não, as dívidas têm aumentado nesses dois clubes. Então, nem isso eles têm. Se fala dessa reforma, dessa engenharia financeira, para você poder chegar a um denominador comum. Porque senão, se continuar, vamos dizer, com esse crescimento, vai terminar onde, André? E aí você ganha uma Copa do Brasil, no caso do São Paulo. Foi brilhante, né? Só despachou time grande. Venceu o Flamengo na final, passou pelo Corinthians. Foi gigante aquela Copa do Brasil com o Dorival Júnior. Mas criou uma impressão que o São Paulo estava ali na elite. E não está na elite hoje, não da história. Não está na elite técnica do futebol brasileiro. Mas criou, assim, deu uma falsa ilusão. Pô, vai jogar Libertadores, tá disputando. Aquela Copa do Brasil, ganhar título é sempre bom, ainda mais contra equipes desse tamanho. Mas, assim, passou uma falsa ilusão de que o São Paulo estava no lugar em que ele não está. Por isso que é mais do que pagar contas, né? É mentalidade. A mentalidade dos clubes tem que mudar, assim. Hoje o futebol exige outra coisa, muito profissionalismo. Sim, começa por pagando conta, começa por você ter mais grana, ter novas fontes de renda, começa por ali. Mas quando a gente olha um Palmeiras que teve aporte financeiro para ajudar ele nesse bom momento, mas olha a mentalidade da gestão. Que mantém um treinador por uma sequência, caiu fora, foi eliminado da Libertadores. Tudo bem, a gente vai assegurar esse treinador, porque a gente confia nesse treinador. E o time todo, ele é bancado por esse treinador. E quando algum jogador, alguma peça não se encaixa no projeto, é essa peça que sai, não o treinador. Então, você ter essa mentalidade de hierarquia sendo cumprida, o chefe é o treinador, acima dele tem um diretor de futebol que tem uma presidência, e esse escopo ele é mantido acima de qualquer coisa, também passa um recado para o grupo de jogadores, porque ali tem um clube muito organizado. Então, um clube como o Palmeiras não colhe frutos do acaso. É porque teve uma mudança de mentalidade brusca. O próprio Flamengo, que consegue ter mais renda para se estruturar, mas é uma mentalidade hoje que busca um futebol de Mas essa primeiro mentalidade, nível. Jéssica, fez com que o clube de 19 até bem pouco tempo trocasse 11 treinadores. Não, no caso do Flamengo é outra coisa. É uma coisa que você não consegue entender. É meio paradoxo isso. Eu tô com ela. Só que o Flamengo tem grana para, na janela de transferências, corrigir os erros de gestão. Mas, por exemplo, não consigo... O caso do Palmeiras não é um caso fora da curva, não. É um caso exatamente de sensibilidade, de mentalidade, que é isso que eu vou fazer, que é puxado exatamente pela sua presidente. É ela quem diz aí. Toda vez que tem alguma polêmica com o treinador, ela fala, peraí, esse aqui não se toca. Ela banca. Por causa disso. E no caso do Flamengo... Escolhas erradas fizeram com que tivesse essa troca de treinador durante vários... Rogério Ceni foi embora ganhando, Renato foi embora ganhando e Dorival Júnior foi embora ganhando. Verdade. Quer dizer, é meio paradoxo isso, né? Mas é lógico que eu acho que a parte financeira tem... E isso mostra ainda mais o poder financeiro do Flamengo, né? É isso. Porque por mais que ele troque e pague multas altíssimas de treinador e que às vezes não sustenta essa pressão por uma troca... o Flamengo está tão estabilizado financeiramente, ele está tão acima dos outros, que ele se dá o luxo, não. Então tá bom, toma aqui 20 milhões para esse treinador, pode ir embora, a gente traz outro ganhando mais ainda e com uma multa maior ainda, para tentar reajustar algum rumo que a gente pode ter se perdido pelo caminho. Pô, essa é a diferença do Flamengo hoje em dia. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Peço que Deus te abençoe muito. Sua presença é fundamental para o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!